Meus irmãos, a palavra nobreza pode ser entendida de maneiras variadas. Pessoas são consideradas nobres, normalmente por nascimento, em países que adotam esse sistema de governo, simplesmente por terem nascido de famílias de estirpe considerada nobre. Outras pessoas são tidas e consideradas como nobre, não simplesmente pelo nascimento, mas sim pelas virtudes do seu caráter, pela moral que eles demonstram, pela integridade da vida que vivem. E eu menciono isso porque o texto que nós temos diante de nós, ele fala exatamente da genuína nobreza, que não consiste meramente em termos ou não nascido de famílias tidas como nobres, mas da atitude que nós demonstramos diante da palavra de Deus, em especial da pregação do Evangelho. Os irmãos estão familiarizados com o contexto, sabem perfeitamente bem que estamos acompanhando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Os irmãos têm acompanhado como o Espírito Santo de Deus dirigiu Paulo, não permitindo que ele se encaminhasse para a Ásia, a província da Ásia, aonde ficava localizada a cidade de Éfeso. Deus dará oportunidade a Paulo de visitar Éfeso posteriormente. Não permitiu que Paulo se dirigisse para o norte, para a Bitínia. O apóstolo Pedro anunciaria o Evangelho em Bitínia e escreveria uma carta aos irmãos, à igreja ali naquela região, e dirigiu o apóstolo Paulo de uma maneira extraordinária, não ordinária, através de uma visão, quando ele chegou ao porto de Troade, para que ele então se dirigisse até a Europa, atravessando o Mar Egeu, para iniciar a proclamação do Evangelho ali em território europeu. Irmãos, viram, temos acompanhado juntos o anúncio do Evangelho na cidade de Filipos, a conversão de Lídia, provavelmente a conversão daquela jovem adivinhadora, a conversão do carcereiro e da sua família. No domingo passado, estivemos considerando aqui a continuação da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, para onde ele havia se dirigido quando foi obrigado a deixar a cidade de Filipos. E como ali o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho, de uma maneira que podemos perceber a estratégia missionária dele, podemos perceber a base, o método e o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo ali na cidade de Tessalônica, e podemos considerar juntos no domingo passado os resultados da obra missionária do apóstolo Paulo ali na cidade de Tessalônica. Meus irmãos, o texto que nós temos hoje diante de nós para considerarmos é a continuação da obra missionária durante a sua segunda viagem para anunciar o Evangelho de conformidade com o plano de Deus até aos confins da terra. O texto que temos diante de nós, portanto, trata da obra missionária em Bereia e se concentra
na recepção, na resposta e na responsabilidade daqueles que, pela misericórdia e graça de Deus, são expostos à pregação do Evangelho. Eu quero convidar os irmãos a acompanhar a exposição desses versículos a partir do versículo 10 e observarem, em primeiro lugar, a circunstância e a estratégia que o apóstolo Paulo utiliza agora na pregação para anunciar o Evangelho na cidade de Bereia. Os irmãos observam que o apóstolo Paulo chegou em Bereia, mais uma vez fugido, praticamente proibido de permanecer em Tessalônica pregando o Evangelho, ele foi obrigado a se dirigir para essa outra grande cidade de Bereia, onde havia ali também uma sinagoga, até para não causar mais problemas para os irmãos ali na igreja de Tessalônica. Afinal de contas, os irmãos devem lembrar que Jason, na casa de quem o apóstolo Paulo estava hospedado e a igreja começou ali a se reunir, havia sido arrastado para diante das autoridades, e ali ele teve que provavelmente garantir que nenhum tumulto seria mais ocasionado ali, e provavelmente até assegurar que o apóstolo Paulo não retornaria à cidade de Tessalônica. E assim o apóstolo Paulo foi obrigado a sair de Tessalônica, deixar Tessalônica, e então, durante a noite, para evitar maiores dificuldades e problemas, os irmãos providenciaram o que foi necessário para que Paulo e Silas, o texto não menciona aqui, mas Timóteo também, ou ele foi nessa circunstância, nesse momento, ou logo a seguir, mas no versículo 14 nós lemos que Timóteo também se encontrava lá em Bereia. E então eles se dirigiram ali para aquela cidade que ficava a aproximadamente 80 quilômetros a sudoeste da cidade de Tessalônica. O interessante observar, irmãos, é que chegando em Bereia, o texto dá a entender isso, a primeira providência de Paulo e Silas, provavelmente Timóteo, apesar de perseguido nas sinagogas por onde ele passava pelos judeus, a primeira coisa que ele faz é se dirigir para a sinagoga. Olhem só o versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, o texto não diz outra coisa, não diz se eles foram para o mercado fazer compras, se eles foram dar um passeio para conhecer a cidade de Bereia, o que o texto, é possível que ele tenha feito essas coisas assim, mas o texto não menciona nada disso. A preocupação de Lucas é registrar que Paulo e Silas e Timóteo, se já estivessem ali, foi imediatamente se dirigirem para a sinagoga. E nós já conhecemos muito bem a estratégia evangelística, missionária do apóstolo Paulo, para sabermos que isso fazia parte dessa estratégia dele. Ele, sempre que possível, havendo uma sinagoga na cidade, ele iniciava o anúncio do Evangelho, a obra evangelística e missionária, pregando o Evangelho, expondo o Evangelho, arrazoando acerca do Evangelho nas sinagogas, onde ali ele encontrava pessoas que já tinham o conhecimento, o pano de fundo das Escrituras do Antigo Testamento, pessoas, inclusive, gentílicas, que viam com simpatia a fé judaica e adoravam o Deus de Israel. O curioso, meus irmãos, nesse registro que Lucas nos transmite do anúncio do Evangelho na cidade de Bereia, é que ele não menciona nada sobre a pregação do Evangelho. Ele não menciona nada
acerca se Paulo teria ali pregado, como ele teria pregado na sinagoga em Bereia. Se alguém que adota uma outra prática de pregação, anunciando, escolhendo textos avulsos das Escrituras, possivelmente escolhendo esse texto fora do contexto, poderia ter alguma dúvida acerca do que é que Paulo foi fazer ali na sinagoga, mas nós não temos nenhuma dúvida disso, porque expondo e seguindo o registro bíblico das atividades missionárias do apóstolo Paulo, nós sabemos perfeitamente bem o que é que Paulo foi fazer na sinagoga. Ele foi ali para expor a palavra de Deus, ele foi ali para argumentar com os judeus, ele foi ali para expor o evangelho, para pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, demonstrando que Jesus é o Messias prometido e que ele deveria vir a esse mundo, morrer, ser ressuscitado e assunto aos céus, de conformidade e para o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Certamente Lucas não se deteve em anunciar como Paulo pregou o evangelho aqui na cidade de Bereia, por uma simples razão, por duas simples razões eu posso dizer. Uma delas é que ele havia acabado de fazer isso no que diz respeito ao anúncio da atividade missionária do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Quando Paulo anunciou o evangelho na cidade de Antioquia, da Psídia, não da Síria, mas da Psídia, na Galácia, o apóstolo Paulo, Lucas, nos forneceu no capítulo 13 um registro bem detalhado do anúncio do evangelho, da pregação do evangelho de Paulo ali na cidade de Antioquia. Nós podemos ter absoluta convicção, certeza, de que se Lucas não registrou a pregação de Paulo ali na sinagoga de Bereia, foi simplesmente para não tornar o registro monótono, cansativo. Todo escritor tem que estar afeiçoado com a prática de selecionar as informações, os acontecimentos, focalizar ora uma coisa, ora outra, para que os leitores tenham uma visão mais completa do quadro dos acontecimentos e não seja insistentemente ali chamado a considerar as mesmas coisas. Nós podemos, portanto, estar certos de que o que o apóstolo Paulo fez em Bereia foi o que ele fazia aonde ele chegava. E várias vezes eu tenho tido a oportunidade de ressaltar para os irmãos que a essência da obra missionária de Paulo era a pregação do evangelho. Ele não ia para entreter ninguém, ele não ia para com propósitos políticos, sociais. O propósito de Paulo era pregar o evangelho. E temos visto como ele saía de cidade em cidade, sempre com esse propósito: anunciar o evangelho, pregar o evangelho, proclamar as verdades de Deus para a conversão dos perdidos e para a promoção do reino de Deus nesse mundo. O conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo nós já conhecemos, estivemos vendo aqui domingo passado, era Cristo, era demonstrar que Jesus era o Messias prometido. Ele era o Cristo que havia de vir para salvar o seu povo dos seus pecados. Vimos aqui como era parte do conteúdo da pregação do apóstolo Paulo anunciar a obra de Cristo no seu estado de humilhação, de morte, a sua ressurreição, a vinda do reino de Deus em poder e glória, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, não mais no estado de humilhação, mas no estado de glória, no qual ele já se encontra assentado à direita de Deus, com toda a autoridade que lhe foi concedida sobre os céus e sobre a terra. Mas, meus irmãos, o que Lucas não se detém na pregação por essa razão, ele já tinha feito isso, ele já estava convencido
de que os leitores sabiam muito bem o que é que Paulo fazia nas sinagogas, o que ele pregava, como ele pregava, onde ele baseava a sua pregação, nas Escrituras, na exposição das Escrituras, arrazoando, expondo, demonstrando, como nós estudamos no domingo passado. Mas aqui ele procura ressaltar não a pregação e o anúncio do Evangelho, mas a recepção do Evangelho. A atitude daqueles que são, pela misericórdia e graça de Deus, expostos à pregação do Evangelho. E essa é a ênfase que Lucas quer dar no registro da atividade missionária de Paulo, Silas e provavelmente, e certamente Timóteo, pelo menos depois, ali na cidade de Bereia. Nós não somos informados quanto tempo durou a atividade missionária do grupo ali nessa cidade de Bereia, nem somos informados, como já mencionei, detalhes da pregação, o que Paulo fez, e mesmo detalhes da pregação do apóstolo Paulo ali na sinagoga. Mas nós somos informados que os judeus, membros ali da sinagoga de Bereia, eles tiveram uma atitude bem mais nobre do que a atitude demonstrada pelos judeus da cidade de Tessalônica. Os irmãos sabem que Paulo tinha vindo de Tessalônica, ele havia anunciado ali o Evangelho, e como resultado da pregação do Evangelho na sinagoga por 3 sábados, arrazoando com eles acerca da Escritura, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio, diz o texto que alguns dos judeus foram convertidos. Alguns dos judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, e há um contraste aqui com a resposta que a pregação do apóstolo Paulo em Tessalônica encontrou da parte dos judeus, com a resposta que esse mesmo anúncio encontrou da parte dos gregos e das mulheres piedosas, gentílicas, que frequentavam a sinagoga. Enquanto é mencionado que alguns dos judeus de Tessalônica foram persuadidos e unidos a Paulo lá em Tessalônica, nós somos informados que uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas creram no Evangelho. Já aqui em Bereia, meus irmãos, nós somos informados que a atitude, especialmente dos judeus, foi muito mais positiva, foi muito mais nobre, genuinamente nobre, do que a atitude demonstrada pelos judeus da sinagoga de Tessalônica. E foi mais nobre por 3 razões, observem. Primeiro, porque eles receberam a pregação ali, o ensino de Paulo, o arrazoado, a exposição bíblica do apóstolo Paulo, feita ali na sinagoga, com avidez. Lemos no versículo 11, que ora esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, e aí nós temos a razão. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, não porque eles nasceram de estirpe nobre, embora a palavra utilizada no grego, ele tem essa ideia de nascimento simplesmente porque essa era a ideia natural, mas a palavra era utilizada para a nobreza, atitude nobre de um modo geral. A nobreza deles não decorria de nascimento. A nobreza deles decorria, primeiro, do fato de que eles receberam a palavra com toda avidez, com toda boa vontade, com todo interesse, com todo entusiasmo, com toda prontidão. Paulo estava ali falando o Evangelho, pregando o Evangelho, e eles estavam ali ouvindo o ensino de Paulo, como Lídia,
atentava para as palavras que Paulo pregava, porque o Espírito Santo havia aberto o coração de Lídia para que ela atendesse às coisas que o apóstolo Paulo dizia. Encontramos Paulo aqui pregando, ensinando, e uma congregação atenta, interessada, pronta para ouvir, disposta para ouvir aquilo que estava sendo ensinado, e não uma congregação desatenciosa, uma congregação desinteressada naquilo que estava sendo ensinado, exposto, pregado. Pelo contrário, isso aconteceu em grande parte. Nós podemos imaginar o apóstolo Paulo lá em Tessalônica, anunciando o evangelho. Boa parte da sinagoga consistia de gentios, tementes a Deus, de mulheres também tementes a Deus, mas que não eram judeus, e também boa parte de judeus. A maioria dos gentios estavam ali ouvindo com grande interesse, lá em Tessalônica, mas a maioria dos judeus estavam absolutamente desinteressados. Podemos imaginar boa parte deles baixando a cabeça, rejeitando logo a priori aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, sem se darem ao trabalho de investigar se ele estava correto ou não estava correto, desinteressados, não tinha relógio na época assim tão prático. Se tivesse, eles estavam olhando no relógio para ver quando é que aquele tagarela iria acabar de falar, porque eles estavam doidos para ir para casa para ver o Fantástico, ou coisa parecida. Não tinha o Fantástico na época, é claro, eu estou aqui só utilizando uma linguagem que os irmãos entendem, doidos para ir embora para casa, para cuidar das coisas que eles estavam interessados, porque na realidade não havia esse interesse dele. Mas aqui em Bereia, Paulo pregava e os irmãos estavam ali interessados, aquelas pessoas estavam bebendo o que Paulo dizia, mas não de maneira leviana. Não temos aqui uma resposta assim, meramente emocional daquele auditório, mas eles... Lucas descreve a nobreza da atitude deles diante da pregação do Evangelho, não apenas pela avidez, pelo interesse, pelo entusiasmo com que eles estavam ali prontos para receber o Evangelho pregado, mas também pela diligência com que eles receberam a pregação de Paulo. Havia da parte daqueles judeus de Bereia não apenas esse interesse, essa avidez, esse entusiasmo que estimula e encoraja o próprio pregador quando está falando e vê as pessoas entusiasmadas e atentas, interessadas naquilo que está sendo anunciado, ensinado e pregado. Mas, meus irmãos, diz o texto que eles não se deram por satisfeitos em simplesmente ouvir a pregação e o ensino no sábado, mas diariamente eles investigavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Diariamente eles estavam ali entusiasmados com o ensino, com a pregação de Paulo, de tal maneira que eles não tinham essa prática que às vezes alguns crentes têm, de ir para a igreja apenas no sábado, mas aquela era no domingo, mas aquela era uma mensagem tão vital, de vida ou morte para eles, que diz o texto, no versículo 11 ainda, que eles então, depois receberam a palavra de Deus com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, em casa, conferindo, o pregador tinha dito isso, vamos ver se é isso mesmo. No outro dia, provavelmente um tirando dúvida com o outro, muito provavelmente descobriram onde é que Paulo estava hospedado, ele mesmo não fez nenhuma questão de não dizer onde ele estava, e as pessoas procuravam. Na sua exposição, o Senhor disse que isso era assim, 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 que Jeremias tinha dito isso, que Isaías anunciou que Cristo havia de padecer dentre os mortos, que ele não seria apenas um Messias libertador, que viria em glória para libertar o seu povo, mas o caminho da glória foi pavimentado de
seria pavimentado de cruz, de sofrimento, de humilhação, de morte, e nós temos dúvidas com relação a essa interpretação. Queremos ver se esse texto, de fato, por que é assim, e podemos imaginar, irmãos, o interesse ali diário daqueles irmãos, daqueles judeus, procurando o apóstolo Paulo e perscrutando ali para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eles são nobres por essas razões. Primeiro, pelo interesse, pelo entusiasmo, pela avidez, pela prontidão com que eles receberam a palavra. Segundo, pela diligência, pela disposição deles em considerar essa questão, não apenas ali no sábado ou no domingo à noite, mas a cada dia, conscientes de que se tratava de uma questão vital, definitiva, decisiva, importantíssima para a vida deles. Senão eles não iam interromper ou tirar o tempo livres que tinham das suas atividades, do seu trabalho no campo, ou no artesanato, na indústria, nas coisas, para utilizar esse tempo sondando as Escrituras. E em terceiro lugar, irmãos, eles tiveram uma atitude descrita como mais nobre do que os membros da sinagoga de Tessalônica, porque eles demonstram que eram pessoas sem preconceito. Eles demonstram que eram pessoas de mente aberta para o bem, que eram pessoas imparciais, que eles não estavam ali prontos para rejeitar o ensino a priori, de antemão, sem considerar seriamente a questão. Essa não é uma atitude digna de ninguém. Não é uma atitude digna de ninguém simplesmente desconsiderar as coisas, os argumentos. Mas eles tinham a mente aberta, no bom sentido, para avaliar o ensino de Paulo à luz das Escrituras, para submeter a pregação dele ao crivo da palavra de Deus. Estavam ali, eram pessoas descritas como pessoas, nesse sentido, sem preconceitos, prontos para investigar as Escrituras, com o propósito de se certificarem por si próprios se a interpretação apresentada na exposição de Paulo fazia jus à revelação bíblica da palavra de Deus, na época, claro, o Antigo Testamento. Meus irmãos, essas são atitudes louváveis daquela sinagoga, e Lucas exalta essa sinagoga, essa atitude, dizendo que era uma atitude genuinamente nobre, porque eles demonstraram essa avidez, essa diligência e essa disposição para verificar e checar se de fato o que estava sendo pregado estava de acordo e refletia o ensino das Escrituras, o ensino da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o texto continua, e nos versículos 12 e 13, eu chamo a atenção dos irmãos, novamente, em relação ao domingo passado, para os resultados da pregação do apóstolo Paulo. Observem que aqui, mais uma vez, nós encontramos resultados variados. Uns crerão no Evangelho. Diz o texto que muitos judeus aqui, essa é a ideia, em contraste com os judeus de Tessalônica, eles responderam positivamente ao anúncio do Evangelho. Nos versículos 12 e no versículo 13, nós lemos que com isso muitos deles creram, a referência aos judeus, também além deles, mulheres gregas de alta posição, da elite da cidade de Bereia, e não poucos homens. É uma expressão que Lucas usa para dar a ideia de que muitos homens, aqui homens gentios, provavelmente gregos também, ou romanos, eles creram também no Evangelho pregado ali pelo apóstolo Paulo. Essa é a resposta positiva. Em contraste com Tessalônica, aqui não apenas alguns judeus creram,
mas muitos judeus creram, e o texto ressalta logo no início, dizendo, com isso, a ideia é, em consequência da atitude nobre deles, muitos creram, porque eles não estavam ali desinteressados, porque eles não estavam indo para a igreja só no sábado, sem compromisso nenhum, e porque eles não estavam ali simplesmente dando uma resposta emocional à pregação do Evangelho, mas eles estavam analisando, investigando, estudando, perscrutando a Bíblia para ver se as coisas eram de fato assim. Como consequência, não apenas alguns creram, mas muitos judeus creram pela misericórdia e graça de Deus. O Espírito Santo de Deus, assim como abriu o coração de Lídia, abriu o coração deles, comunicou fé a eles, e então muitos judeus, mulheres, até da elite da sociedade da cidade de Bereia, e gentios, foram alcançados pela graça de Deus, foram convencidos da veracidade do Evangelho pelo Espírito Santo, através do anúncio, da proclamação, da exposição, da pregação da palavra do Senhor, centralizada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, a resposta não foi apenas positiva. Paulo, Silas e Timóteo não tiveram apenas a alegria de verem aquela resposta tão nobre, aquela atitude tão nobre das pessoas que foram expostas à pregação do Evangelho, mas eles logo passaram a sofrer perseguição. Eu acho que a essa altura ele já estava acostumado, já estava aprendendo que era isso mesmo. É onde ele anunciava o Evangelho, pessoas se convertiam, mas não demorava a que o opositor do Evangelho, príncipe das trevas, de alguma maneira lançasse mão dos seus agentes malignos, no intuito de impedir ou retardar o avanço do reino de Deus através da pregação do Evangelho. Já vimos aqui como isso muitas vezes aconteceu de maneira sutil, pelo pecado de membros da própria igreja, como aconteceu com Ananias e Safira, ou ainda esse retardo no avanço do Evangelho em consequência daquele conflito, daquela questão legalista que foi levantada por membros da igreja de Jerusalém, que foram até a igreja de Antioquia da Síria, e ali contradizer o que vinha sendo pregado, sugerindo que os gentios deveriam se tornar judeus para poderem se tornar crentes em Cristo Jesus. Às vezes, através de perseguição, de chicotadas, de oposição direta, de ameaças, de falsas acusações, de prisões, de cadeias, tudo isso, irmãos, nós sabemos bem, é obra do maligno. Essa é que é a obra genuína do maligno. Não é amarrar pessoas dessas coisas, não é como muitas vezes é anunciado de uma maneira tão leviana, mas a grande obra maligna é impedir ou retardar o avanço do Evangelho, para que o nome de Deus não seja honrado, o reino de Deus não seja promovido, as trevas não sejam afugentadas pela luz e o nome do Senhor não venha a ser honrado e glorificado. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que essa oposição não surge da parte dos judeus de Bereia, nada é mencionado em termos de reação negativa dos judeus de Bereia, ponto para os judeus de Bereia. Mais uma vez, eles foram nobres, aqui não há nenhuma indicação de que eles tenham tomado a iniciativa de se oporem à pregação e perseguirem os pregadores, pelo contrário, nobres, eles estavam ali ávidos e prontos para receber o Evangelho. Mas se o diabo não podia recrutar seus agentes na cidade de Bereia, ele os trouxe da cidade de Tessalônica. E assim como Paulo era diligente em ir de cidade em cidade, anunciando o Evangelho, comissionado por Deus para tal, o diabo tem os seus agentes diligentes, comissionados por ele, que iam ali no pé, no rastro de Paulo, para persegui-los e de todas as maneiras tentar impedir o avanço do reino de Deus através da pregação do Evangelho. E aqueles homens não
hesitaram em viajar 2 dias a cavalo, 80 quilômetros seria mais ou menos o correspondente a 2 dias de viagem a cavalo, ali para perseguirem o Evangelho e procurar impedir o anúncio do Evangelho. Não é alguma coisa nova. Lá no capítulo 14, que nós já estudamos, no livro de Atos, no versículo 19, quero só lembrar os irmãos, nós lemos que quando Paulo chegou a Listra, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Aqui não é um acontecimento isolado, na verdade já havia acontecido antes, e Paulo sabia muito bem disso, porque ele mesmo havia saído de Jerusalém, quando incrédulo ainda, quando perseguidor da igreja, para perseguir a igreja de Cristo, pedindo autorização para ir a Damasco, na tentativa de lançar homens e mulheres na prisão, quando ele ainda fazia parte dos exércitos de Satanás. Mas Deus o resgatou dali e o transformou num grande soldado de Cristo, um dos grandes responsáveis pela promoção do reino de Deus neste mundo. O propósito daqueles judeus que saíram de Tessalônica e se deram ao trabalho de viajar 2 dias a cavalo para irem até Bereia é claramente registrado aqui por Lucas. Eles foram ali, versículo 13, quando logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. A notícia corria rápido. Não sabemos quanto tempo Paulo teve a oportunidade de estar ali na sinagoga em Bereia, ensinando, expondo, pregando, demonstrando que Jesus era o Cristo, demonstrando que a obra salvadora e redentora do Messias incluía não apenas a glória, mas incluía também a humilhação, a morte de cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, a notícia correu, chegou em Tessalônica, e quando eles souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada em Bereia, pregada em Bereia, eles tomaram a iniciativa de ir até lá e de alguma maneira tentar impedir o avanço e o progresso do reino de Deus através da pregação do Evangelho, que aqui fica mais do que claro que é o que Paulo estava fazendo nas sinagogas na cidade de Bereia. E foram ali com o propósito, diz o texto, de excitar a multidão, o povo. Foram ali com o propósito de perturbar o povo, excitar e perturbar o povo. E Lucas aqui deixa claro que quem de fato estava perturbando a ordem pública não eram os cristãos. Quem estava perturbando a ordem pública eram estes que reagiam contra a proclamação e o anúncio do Evangelho. Os irmãos devem lembrar que Lucas está escrevendo esses 2 livros, o seu Evangelho, o livro de Atos, ao excelentíssimo Teófilo. Provavelmente uma pessoa com alguma posição relevante, elevada, dentro do império, do governo das autoridades romanas. E um dos propósitos de Lucas é exatamente demonstrar que o Evangelho em si, ele não era danoso ao Império Romano. Ele não se constituía numa ameaça direta ao Império Romano. Não era propósito nem de Cristo, nem do apóstolo Paulo, como temos visto aqui, derrubar o Império Romano, sublevar o povo, causar revolução, como eles sugeriam. Quando ele anunciava que Jesus era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e viria no seu cavalo branco para vencer, ele não estava falando em termos políticos, ele estava falando em termos espirituais. E, meus irmãos, fica claro várias vezes que Lucas tenta demonstrar para aquele seu primeiro leitor da sua obra que quem perturbava o povo,
quem era culpado daquele crime grave no Império Romano de perturbar a ordem pública não era a Igreja de Cristo, mas eram aqueles que perseguiam a Igreja de Cristo. E é interessante observar que aqui no original Lucas usa duas palavras traduzidas por excitar e perturbar, que já haviam sido utilizadas pelos opositores do Evangelho no capítulo 16, nos versículos 20 e 21 em Filipos, e logo depois em Tessalônica, como acusação daquilo que a igreja estava fazendo. Eles estavam ali acusando que Paulo, que Silas eram perturbadores da ordem pública, que aqueles que têm perturbado o mundo chegaram até aqui para perturbar também. E aqui, na verdade, Lucas utiliza as mesmas palavras no original para deixar bem claro: quem estava perturbando a ordem pública não eram os cristãos, mas sim aqueles que se opunham à mensagem de salvação anunciada por Cristo como único e suficiente Salvador. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento aconteceu um episódio semelhante. O profeta Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel por Acabe, mas na realidade Elias deixou bem claro que perturbador de Israel era Acabe, que não andava nos caminhos de Deus e que estava conduzindo o povo de Deus ao pecado e à idolatria. Meus irmãos, a última parte do texto ressalta o livramento, mais uma vez, ocorrido pela graça de Deus e pela intervenção da igreja, para que Paulo e Silas não tivessem que experimentar as mesmas coisas que eles acabaram experimentando lá na cidade de Filipos: a prisão, a chicote e tudo mais. Nós lemos nos versos 14 e 15 que então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, e que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa fosse possível fossem ter com eles. E aqui nós temos mais uma vez o registro do livramento de Deus nessas circunstâncias difíceis, quando aqueles judeus já tinham vindo de Tessalônica com esse propósito específico de perturbar o povo, de criar confusão, de fazer arruaça, essa é a ideia, de perturbar a ordem pública, para então acusarem Paulo da mesma coisa, da mesma maneira como tinham procedido na cidade de Filipos e também na cidade de Tessalônica. A igreja não perdeu tempo, não esperou para ver o que é que ia acontecer, e de maneira muito sábia, seguindo a instrução do próprio Senhor Jesus, que disse que os seus discípulos deveriam ir pregando o evangelho, se uma cidade não recebesse, eles deveriam partir para outra, pregar em outra. O apóstolo Paulo fez exatamente aquilo que ele vinha fazendo e já estava se tornando até acostumado diante dessa reação diabólica contra o anúncio do evangelho. Então a igreja providenciou uma nova fuga para o apóstolo Paulo, encaminhando-o para Atenas, onde vamos encontrá-lo na semana que vem, anunciando o evangelho aos atenienses. O texto dá a entender que eles fingiram que iam para o mar, para pegar o navio, de navio então irem para Atenas, e que provavelmente foram por terra, para enganar os perseguidores. E provavelmente foi o que eles fizeram, de maneira sábia. Bom, a coisa parece que estava séria, grave, eles vinham com toda a força, depois de passar 2 dias viajando de Tessalônica a Bereia, com esse propósito, chegar lá, verem frustrados os desígnios dele, não encontrarem o apóstolo Paulo, eles sabiam do risco iminente de serem perseguidos, eles irem atrás mesmo, para então lançá-lo na prisão, ou coisa pior. E provavelmente eles fizeram que iriam para o mar, e depois pegaram outro caminho por terra,
e então se dirigiram à cidade de Atenas. Como provavelmente Paulo não conhecia bem a cidade, a situação, alguns irmãos da igreja que provavelmente conheciam, acompanharam o apóstolo Paulo até a cidade de Atenas, e depois eles retornaram com uma mensagem a Silas e Timóteo, que haviam permanecido em Tessalônica. Embora eles tivessem permanecido ali por uma razão ou outra, Paulo queria a presença deles em Atenas, embora depois ele vai mandá-los de volta, um para Tessalônica, outro para um lugar que a gente não sabe bem, provavelmente para Filipos novamente, mas naquele momento Paulo pede que o mais breve possível, aqueles dois companheiros de ministério, aqueles dois evangelistas que trabalhavam sob a direção do apóstolo Paulo, fossem se encontrar com ele e compusessem novamente o grupo para lhe anunciar o evangelho da graça de Deus naquela influente, culta e importante, orgulhosa cidade de Atenas, na Grécia. Meus irmãos e irmãs, eu quero extrair do texto algumas lições para nós hoje à noite. Vou procurar ser breve, porque o tempo já está um pouco adiantado, mas esse texto é rico em lições. Há algumas lições que nós já consideramos aqui, eu não quero enfatizá-las tanto, embora é preciso chamar a atenção, porque quando nós vemos as mesmas lições ensinadas em vários textos, isso significa que essas lições são importantes e são relevantes para a nossa vida, e nós não devemos desconsiderá-las. Uma delas é a determinação de Paulo em pregar o evangelho. Mais uma vez eu ressalto aos irmãos, a agenda da igreja inclui a pregação do evangelho. Nós vemos Paulo saindo de Filipos, açoitado, preso, vai para Tessalônica. Ele faz o que em Tessalônica, irmãos? Ele prega o evangelho. Perseguido em Tessalônica, Paulo vai para Bereia, e ele faz o que em Bereia? A informação que nós temos é, ele foi para a sinagoga. Ele fazia o que na sinagoga? Nós sabemos, e depois é dito explicitamente, ele anunciava o evangelho, ele pregava a palavra de Deus, ele expunha o evangelho. E meus irmãos e irmãs, essa é a função da igreja, essencial da igreja: pregar o evangelho, anunciar o evangelho, expor a palavra de Deus, demonstrar que Jesus é de fato o Messias prometido, anunciar que ele deveria vir ao mundo não apenas em glória, mas ele deveria vir ao mundo em humilhação, como filho de um carpinteiro, assumindo natureza humana, e ser aqui humilhado e sofrer a morte vergonhosa, morte de cruz, porque com tudo isso ele estava carregando o peso do nosso pecado e nos justificando diante daquele que o enviou, diante do Pai, diante de Deus. A pregação, a determinação de Paulo para pregar o evangelho. Ele chegava ali, outra coisa poderia não ser informada, como já vimos, somos informados por Lucas acerca do registro do evangelho em algumas cidades durante a primeira viagem missionária. Mas uma coisa Paulo não deixava de fazer, era pregar o evangelho. Outra lição, irmãos, também já ressaltada com base em outras passagens bíblicas no livro de Atos, de respeito aos resultados da exposição, da pregação e mesmo do testemunho do evangelho. Sempre é variado. Não estamos autorizados a esperar uma receptividade unânime à pregação ou mesmo ao nosso testemunho do evangelho. O que nós estamos autorizados a esperar é perseguição. Paulo vinha aprendendo: todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos não mercadejarem a palavra de Deus, mas anunciarem com fidelidade e graça, não adaptando, aguando o evangelho ao apetite, ao gosto, ao paladar dos ouvintes, mas sendo fiel à mensagem recebida, esses serão perseguidos. Mas o resultado positivo também vem. E vemos aqui, como pela misericórdia e graça de Deus, não apenas judeus, muitos ali na sinagoga, não apenas muitos gregos, mas também mulheres e mulheres piedosas da elite da sociedade de Bereia, creram no evangelho pela intervenção do Espírito Santo de Deus, porque Deus mesmo abriu o coração deles, e eles foram convencidos da genuinidade e da veracidade, não de maneira leviana,
como uma resposta emocional a um convite, a um apelo feito para vir à frente, aceitar a Cristo, ou coisa semelhante, naquele momento de emotividade, muitas vezes deliberadamente produzidos no culto público através de estratégias para isso. Mas investigando a Bíblia, isso diariamente, analisando aquilo que é a palavra de Deus, estudando as Escrituras, eles viam vendo que de fato as coisas eram assim, como Paulo estava ensinando e como Paulo estava pregando. E é interessante, irmãos, eu quero chamar a atenção, porque o texto chama a atenção, o arranjo das palavras gregas na frase enfatiza a conversão das mulheres. E se os irmãos já perceberam no livro de Atos, várias vezes Lucas ressalta a importância das mulheres na igreja cristã. É verdade que a liderança, tanto na família quanto na igreja, é atribuída aos homens. Mas não há como deixar de percebermos a importância do papel das mulheres na igreja, naquele momento inicial. Logo no início, vemos os discípulos reunidos no cenáculo, mas as mulheres estavam com eles. Várias vezes nós somos informados, como no domingo passado, em várias outras porções, que não apenas homens criam no Evangelho e Deus os salvava, mas as mulheres criam no Evangelho também, e isso é enfatizado em várias dessas passagens. Vários nomes de mulheres virtuosas e que foram utilizadas por Deus como instrumento útil para a promoção do reino de Deus, são mencionados. Lemos já acerca de Dorcas, lemos acerca de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja se reuniu por um tempo. Lemos acerca de Lídia, que foi convertida. Leremos ainda acerca de Dâmaris, leremos acerca de Priscila, de mulheres extremamente úteis à promoção do Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Elas não pregavam, elas não dirigiam culto, não era papel delas, elas não eram ordenadas presbíteras ou diaconisas, mas elas, apesar disso, tinham um papel importantíssimo em várias áreas, para que o Evangelho fosse promovido e o nome de Deus honrado e glorificado. Como elas ajudavam, como elas exerciam esse papel bíblico de auxiliadora, não apenas no âmbito da família, da casa, mas também no âmbito da igreja, para que, pela misericórdia e graça de Deus, aqueles que anunciavam o Evangelho pudessem fazê-lo com mais liberdade, com mais apoio dessas mulheres, muitas delas influentes e importantes, para que o Evangelho pudesse ser anunciado e promovido. Mais uma vez também, como em outras passagens bíblicas, e mesmo no domingo passado, extraímos a lição de que, pela misericórdia e graça de Deus, no meio das tribulações e aflições e perseguições, nós ainda podemos esperar o livramento de Deus. E aqui nós vemos novamente a igreja sendo utilizada como instrumento para livrar Paulo, os ministros do Evangelho, de consequências e de resultados piores ali, por causa da perseguição dos judeus de Tessalônica, enfurecidos, que não iam cavalgar 2 dias a cavalo ali, para chegar lá e não fazerem nada. Agora, uma segurança Paulo tinha, e uma segurança que o crente tem. Não sabemos se Deus vai nos livrar de fato das perseguições. Paulo, pela misericórdia e graça de Deus, foi várias vezes livre da perseguição. Pedro experimentou também esse livramento extraordinário, miraculoso da parte de Deus, quando ele se encontrava preso na prisão. Mas Tiago não. Tiago foi morto ao fio da espada. Estevão não. Estevão foi morto apedrejado, contemplando a glória de Deus na face do Cordeiro. Mas uma coisa Paulo sabia, é que ninguém poderia tirar a vida dele, isso nós sabemos também, a não ser no momento em que a obra que Deus nos comissionou para realizarmos nessa vida seja concluída, seja terminada. Ninguém vai poder nos impedir de maneira nenhuma, apesar de todas as perseguições, que a obra que Deus comissionou para cada um fazermos, nas vocações nas quais a providência de Deus nos coloca, não só na igreja, mas na família, na sociedade, no Estado.
enquanto Deus não concluir, essa obra dos planos de Deus não for concluída. Podemos estar absolutamente certos, Estevão cumpriu a obra dele e Deus o levou para a glória. Tiago cumpriu a obra que ele deveria cumprir e Deus então o levou para a glória. Isso torna o crente ousado, seguro, corajoso, porque nós sabemos que nada contra nós prevalecerá e a nossa vida jamais será tirada enquanto nós não completarmos a obra. E quando completarmos a obra, seremos promovidos para a glória no tempo que Deus determinar, de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita dele, para o nosso próprio bem e louvor e honra e glória do Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, a lição mais importante que nós temos nesse texto diz respeito exatamente à responsabilidade dos ouvintes diante da pregação do Evangelho. É grave e séria a responsabilidade daqueles que Deus, pela misericórdia e graça dele, permite que sejam expostos ao anúncio, à exposição, ao ensino, à pregação do Evangelho, das boas novas de salvação oferecidas gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Avidez, interesse, diligência para ouvir, não apenas quando der, um domingo, uma outra hora, quando me convidarem, mas diariamente, como nós vemos essas pessoas aqui. Atitude nobre, de mente aberta, para não rejeitar o Evangelho a priori, de saída, de imediato, sem levar em consideração as verdades anunciadas à luz da revelação das Escrituras. O cristianismo brasileiro, na sua forma católico-romana, tem se afastado muito da palavra de Deus. E é preciso essa nobreza de espírito, essa integridade intelectual e mental, para, com atenção, ouvirmos e termos o interesse e dedicarmos o tempo suficiente para investigarmos e vermos se as coisas são de fato assim. Meus irmãos e irmãs, já vimos que o Espírito Santo de Deus, quem abre o coração e comunica fé. Essa é obra da graça soberana de Deus através do seu Espírito Santo, com base na obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas tenho dito várias vezes que isso, em momento algum, diminui a responsabilidade humana. Diminui a responsabilidade daqueles que são expostos pela graça de Deus à pregação do Evangelho, convertidos ou não convertidos. Não convertidos, para que pela graça de Deus, examinando as Escrituras, sejam objeto da operação salvadora do Espírito Santo no seu coração, iluminadora do Espírito Santo, aplicando a obra expiatória de Cristo na cruz no seu coração, convencendo do pecado, da graça de Deus em Cristo e fazendo dele ou dela uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, mas o crente também tem o dever e a responsabilidade de estar onde a pregação está ocorrendo, sendo exposto à pregação do Evangelho, sempre que realmente isso for possível. E está não de maneira atenciosa, desconsiderada, leviana, ou apenas no sábado ou no domingo, mas com avidez recebendo a palavra, com interesse, com empenho, analisando, investigando. É de fato assim? Que prática maravilhosa é poder ver os irmãos e as irmãs com a Bíblia aberta e comparando e olhando e se dando ao trabalho de verificar os versículos para ver se de fato assim o que o pastor está pregando está correto. Podemos imaginar aqueles crentes de Bereia sondando o Antigo Testamento, olhando para o contexto, indo para Jeremias, Salmo, Isaías, Gênesis, olhando para ver se as coisas são de fato assim. E, meus irmãos, essa é a responsabilidade dos ouvintes. Na proclamação do Evangelho, a responsabilidade não é só minha, ou do pregador, daquele que Deus chama e que tem que ser diligente no estudo, na sua
do seu entendimento da palavra de Deus, na oração em busca de graça, da assistência do Espírito Santo de Deus, para anunciar o Evangelho em verdade, em sinceridade, debaixo da direção do Espírito Santo, mas é também daqueles que ouvem, que precisam ouvir o Evangelho com avidez, com diligência e com mente aberta, para ver se as coisas são de fato assim. Uma das marcas da verdadeira religião é essa, é que ela admite ser examinada, ela quer ser examinada. Nós não estamos aqui sugerindo que vocês apenas ouçam e creiam naquilo que nós dizemos, nós estamos encorajando e animando como Paulo, examinem, essa atitude é nobre, estudem, questionem, verifiquem, sondem, perscrutem, analisem, é de fato assim. E essa é a característica da fé cristã, nós não tememos, analisem, investiguem, nós não temos nada a esconder, é assim que a palavra de Deus revela, e por isso nós fazemos questão de anunciá-la, de pregá-la, de ter a Bíblia aberta, de expô-la como fazemos, livro após livro, para que os irmãos possam perceber que as coisas são de fato assim. Quero dizer aos irmãos que a atitude dos ouvintes influi na própria pregação. Uma coisa é pregar em Tessalônica, outra coisa é pregar em Bereia. Uma coisa é anunciar o Evangelho para pessoas desatentas, desinteressadas, não entusiasmadas, sem nenhuma disposição de perscrutar as Escrituras, visitantes apenas, esporádicos. E outra coisa é anunciar o Evangelho para irmãos que a gente percebe estão atentos, estão prestando atenção, estão bebendo, estão ouvindo, estão na igreja sempre que possível, só faltam se não for possível mesmo, porque amam a palavra e têm interesse na palavra e têm avidez em conhecer aquilo que a Bíblia ensina e estão dispostos a separar tempo durante a semana, no domingo, sempre que possível, para ver se as coisas são de fato assim, perscrutando, investigando, estudando, analisando, passando no crivo aquilo que é mencionado, dito, ensinado, pregado da inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, apenas essa mensagem exortando, não apenas a igreja, mas especialmente alguém que pessoas que porventura não tenham ainda sido alcançados pela graça salvadora de Cristo através do anúncio e da proclamação do Evangelho. Seja mais nobre do que os de Tessalônica, seja mais nobre do que muitos que ouvem a palavra de Deus sem interesse, sem avidez, sem empenho, sem diligência, sem dedicação, sem integridade intelectual e mental de investigar para ver se as coisas são de fato assim. Dê uma chance a você mesmo. Considere, avalie, sonde, perscrute, veja se nós temos razão ou se não temos razão. Veja se o Evangelho é como nós temos anunciado ou não temos anunciado. E se for, irmãos, pela misericórdia e graça de Deus, se submeta ao Evangelho e seja nobre, genuinamente nobre, como os crentes da cidade, como os judeus e gentios da cidade de Bereia. Eu não estou sugerindo que você venha à frente, nem que seja levado pela emoção deliberada a tomar uma decisão por Cristo. O que eu estou sugerindo é que você haja como um bereano, mostrando nobreza, moral, intelectual e espiritual. Perscrute, analise, sonde, investigue diariamente para ver se as coisas são de fato assim. E aí, a consequência será a que nós encontramos aqui, no início do versículo 12. Com isso, porque eles fizeram assim, porque eles demonstraram essa atitude nobre, não foram alguns judeus que se converteram, mas muitos se converteram, creram, foram convencidos de que Jesus é o Messias, foram salvos pela misericórdia e graça soberana de Deus em Cristo, mas que não elimina nem diminui a nossa responsabilidade humana. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos